Olá! Prepare-se para entrar nesse mundo da criação 3D. Sou Kira, a inteligência artificial do estúdio John 3D. Vamos lá, John! E aí, pessoal, beleza? Eu sou o John e hoje nós vamos aprender a criar a nossa cutscene, né? Que é a parte de vídeo. Vamos poder animar personagens, colocar alguns assets, no caso um armamento na mão dele, e desenvolver uma câmera para a gente poder ter uma visualização como seria isso de uma maneira bem legal, bem fluida, ok? Todo esse nosso trabalho ele vai ser dividido em algumas partes. A primeira parte nós vamos dividir todo o nosso processo em que vamos primeiro ver um mapa, vamos escolher um mapa já criado dentro da Epic Games, certo? Depois vamos partir para o Mixamo, que é o programa onde usamos para fazer tanto download de personagens com movimentos para programação dentro de jogos na Unreal, como também podemos criar também enviar personagens para poder serem feitos os rigs, para poder colocar a parte de animação. E depois vamos ver a arma, certo? Uma arma para meio sci-fi, assim, bem legal, para a gente poder anexar e criar um objeto conjunto chamado ator, que é para poder fazer a nossa animação também na cena. E em último momento vamos criar nosso sequence, que é aonde vai ter toda essa timeline com todos esses objetos para a gente criar essa cena, alguma câmera, e para a gente poder ter uma coisa bem legal e bem interessante, beleza? Esse trabalho aqui dessa cutscene, ela é baseada nesses materiais. Gostou? Pois é, cutscene é isso. Ele vai, o vídeo vai dar suporte, vai dar sustentação, mas a linguagem é do game. No caso, essa que eu mostrei aqui são algumas partes de cinemática, uma parte de blueprint, programação de jogos. Só que uma parte muito importante que é o desenvolvedor da questão da cutscene, que é o especialista que cria esses filmes bem maravilhosos e legais. Então vamos lá. Inicialmente vamos começar aqui no nosso launcher, no Epic Games, certo? Na nossa biblioteca vamos ter às vezes inúmeros projetos, né? Eu já tenho aqui o mapa, ok? Mas se você não tiver, vamos no Fab, ok? Motor Unreal e a nossa biblioteca, no caso, onde temos todos o nosso material, ok? Aqui eu já fiz o download dele, mas se eu vir aqui em descobrir e colocar Motor Unreal e colocar Train, vai aparecer vários aqui, tá? Deixa eu ver, vai aparecer muitos aqui, vários trens. Ele está aqui, ó, já está salvo, vai aparecer verdinho aqui, certo? Eu vou voltar na biblioteca, pois eu já tenho ele anexado no meu projeto, beleza? Então aqui eu vou colocar Train e já vou ter ele aqui, certo? No caso eu já tenho salvo, se não, eu teria que fazer o seguinte, eu ia ter que vir nele e fazer o download. E aí, só fazendo uma observação, quando você fizer, você precisa o quê? Recarregar a cena, tá? Para poder atualizar todo esse material. Então, sem mais prolongamentos, vamos agora para a parte do mapa, certo? Lá onde eu tenho o meu mapa aqui, eu já fiz o download dele. Estamos falando agora, eu estou no Unreal 5.4, então eu vou clicar. Quando eu clicar, aí vamos abrir nosso cenário, ok? Ele já está aqui. E o nosso cenário, a composição dele vem, essa aqui, é o trem, certo? Tem um environment bem grande, mas a gente vai começar por aqui, ok? Eu vou escolher aqui, eu vou
a cena ela é meio escura, então eu posso vir no Outline e em uma configuração que ela é bem complexa, porém é uma coisa muito necessária, que é o Post-Process. Mas aqui de uma maneira bem direta, onde ele já está integrado nesse mapa, eu vou mostrar como te dar uma clareada na cena. Post, certo? Aqui nós temos o post, a luz dele geral, né? Ele vem dividido em várias partes. Eu vou pegar e vou só dar uma exposição aqui maior, certo? Para a gente ver um pouco mais claro, né? Então o objetivo é fazer ele vir andando por todo esse cenário, certo? Eu vou chegar para o vagão lá de trás, esse aqui, ok? Então ele vai vir daqui e vai abrir essa porta, vai caminhar. Então eu vou pegar e vou situar aqui onde nós vamos começar a trabalhar, que é essa parte. Eu vou jogar aqui uma luz só de base, né? Aqui em Place Actor eu vou colocar uma luz aqui, simplesmente para posicionar onde vamos começar a animação do nosso personagem. Aí agora vamos a uma parte bem importante. Vamos para o Mixamo. Aqui no Mixamo, nós podemos fazer da seguinte maneira. Você tendo uma conta, você precisa ter uma conta, tá? No Mixamo. E após você fazer essa conta, você vai ter acesso a uma variada quantidade de personagens, ok? Onde cada um vai ter suas características, todos, alguns para combate, alguns mais de fábula. Então aqui nós vamos utilizar o soldado, ok? Não é um soldado muito contemporâneo, tá? Ele é um soldado mais espacial, ok? Então, depois que você escolhe o personagem aqui, eu vou para a parte de animação dele, ok? A parte de animação, eu vou vir e, primeiramente, buscar o T-Pose. Ele já está aqui em T-Pose, ok? Então aqui nós já estamos com ele em T-Pose, ok? Então ele em T-Pose é a base do nosso projeto. Então vamos lá. Fazer o download dele, tá? Em T-Pose, download. Aí agora nas animações, vamos ver, ele vai estar com uma pistola, então pistola idle. Como ele vai estar em pistola idle, por exemplo, eu vou colocar com movimento, vou escolher esse aqui, ok? Se a gente analisar bem, a gente percebe que ele não está com as mãos da maneira correta. Então a gente pode vir aqui no espaçamento do braço e diminuir um pouco, ó. Mais um pouquinho, certo? Aí já fica uma coisa visualmente melhor, ok? Diminuir mais um pouco. Certo. Aí aqui nós já temos, tem que ter, para deixar, como o Mixamo, os modelos, eles são, às vezes você precisa, você precisa fazer uns ajustezinhos neles, tá ok? Então aqui já está bem legal, ok? E vou fazer o download. Observação, aqui quando fizermos o download, observar aqui na parte de skin, que como nós já temos o nosso personagem na T-Pose, que é a base da animação, nós vamos enviá-lo só sem a parte de pele, né? Então, sem o skin, ok? Aí agora, pistola, vamos escolher walking. Aqui já ele caminhando, frontal, e observar, colocar no modo fixo, tá? Em place. A gente pode analisar a mão dele aqui de novo e vamos diminuir também para poder ficar visualmente mais consistente o nosso personagem. Certo? Ó, aqui ficou legal, ok?
download. Aqui ele já ficou, tá? Without skin, mas aqui a gente fica sem pele, tá? Pronto, aqui nós já temos o nosso personagem. Essa parte está ok. Agora vamos para a arma, certo? Os links eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Vamos agora para o Sketchfab, onde a gente tem também inúmeros materiais que a gente pode baixar. Aqui eu escolhi esta arma, certo? Como é para ficar uma coisa mais fantasiosa, não ficar muito pesado com armas de verdade, eu queria fazer uma coisa mais sci-fi, mais videogame, assim, do jeito mais plástico, não ficar tão hiperrealista, eu escolhi essa arma aqui que eu achei bem legal, tá? Até meio cartoonizada, interessante. E aqui você baixa os modelos. Aqui eu usei ela em FibX, tá? E você faz um download. Após fazer isso, a gente pode voltar para o nosso projeto. No nosso projeto é muito importante ter a organização de todos os materiais, ok? Então aqui eu vou criar um folder soldado. Nessa outra vou criar um folder arma, ok? E vou deixar aqui. Na parte de download, já está aqui o material. Eu vou só salvar aqui, dentro de uma pasta aqui do soldado, ok? Certo? Então vamos lá. No soldado, eu vou pegar aqui na minha janela e vou ajustar o T-Pose, que é o primeiro. É muito bom observar que quando coloca o T-Pose, que é a base de tudo, deixar tudo no modo default, né? Para ele baixar tudo certinho. Então, vou baixar aqui. Então, ele já enviou tudo, ok? No caso aqui ele vem com a base, vem com a parte física e também vem com o skeleton, ok? Como ele é parado, ele não vem com nenhuma animação, ok? Então, agora vamos lá e baixar os outros dois, que são ele parado com a pistola e caminhando. Posso clicar nos dois e arrastar aqui para dentro, ok? Aí, observação. Quando nós enviamos só a parte de animação, então automaticamente ele vai reconhecer aqui no skeleton já o nosso T-Pose. Então vou importar. Okay? Se quiser dar uma olhada de como ele está, dá 2 cliques, tá? Então aqui a gente já vai estar olhando melhor como estão nossas animações. Ok? Agora, nesse outro momento, vamos ver o que? A arma, né? Lembra que a arma nós baixamos lá do Sketchfab e agora vamos anexá-la aqui na cena. Voltando. Arma. Eu vou jogar aqui a pistola, ok? E vou importar. Certo? Ela já vem com os materiais aqui. É importante que você, às vezes, quando a gente importa as armas, às vezes os materiais não vêm anexados aqui, tá bom? Mas aí você pode pegar e jogar aqui para dentro, da mesma maneira que eu joguei os personagens, você pode jogar os materiais aqui dentro, ok? E depois, como eles são todos direcionáveis, a gente pode pegar e colocar, porque vem tudo subdividido, tá? Deixa eu colocar aqui as texturas, tá? Basic, deixa eu ajustar. Aqui, no caso, vem Basic Color, vem o Metallic, nós temos também o emissivo e a Normal, ok? Mas, às vezes, ele não vem, tá? Mas aqui deu tudo certinho. Vamos lá. Certo. Aqui com a arma, já temos a arma e já temos o nosso soldado. É muito importante essa parte agora, que vamos criar o nosso ator, que é o soldado junto com a arma, ok? Vamos lá. Eu vou criar aqui ele em Class Blueprint, certo? Aqui vamos criar várias configurações e várias maneiras de vários
tipos de blueprint para nós criarmos. No caso aqui, vamos criar o Hector. Aí vou colocar, é muito importante você abreviar, tá bom? BP, que é blueprint, tá? Soldado. Eu vou clicar aqui. E aqui é a nossa área, tá? Eu vou colocar aqui de uma maneira que a gente possa visualizar melhor, tá? Eu vou pegar o soldado, a parte da mesh, né? Que é sempre essa coisinha roxa, e vou jogar aqui para dentro, ok? Nós vamos lá no armamento, na arma, e vamos também jogar aqui dentro, tá? Eu vou aumentar aqui a tela, ela ficou um pouco grande, certo? Aqui nessa parte eu vou pegar a escala, vou diminuir. Opa! Vou diminuir. E fazer o quê? Aqui em cima, vamos diminuir um pouco a velocidade da câmera, para ficar mais fluido. E ajustar a arma aqui na mão do nosso personagem, ok? Aqui, de qualquer maneira, primeiro a gente precisa, eu vou jogar ele dentro aqui do personagem e vou o quê? Jogar nessa configuração dos ossos aqui da mão, né? De uma maneira bem para entender, aqui, quando nós temos o soldado, nós temos aqui a parte do esqueleto. Se a gente der 2 cliques nele e jogar aqui, a gente pode vir aqui em Character, Bones e toda a hierarquia, né? Para a gente poder ver. É nesse ossinho aqui que a gente vai colocar da mão direita, certo? Que aqui é right hand, né? Só para a gente ter uma noção exata do local. Então, aqui dentro desse material, até a pistola, tem essa parte socket, que fica bem aqui, parente socket. Eu vou vir e lá, como a gente identificou, eu vou escolher e procurar essa parte, que é right hand, certo? No primeiro momento ela pode aparecer aqui, né? Mas aí se você vir e zerar, Alt, Tab, Alt, Tab, tá? Ela vai voltar para essa parte, ok? Então aqui a gente pode ajustar, ok? Eu vou colocar aqui ela em 90, ok? Vou rotacionar aqui mais um pouco para 180. Vou aproximar aqui. Eu posso ajustar também aqui, tá? Que eu acho que é bem mais indicado. E vou colocar numa proporção visual aqui que a gente possa ver aqui a arma na mão dele, ok? Aqui em Z. Ok? E aí a gente tem a arma na mão dele. A gente pode refinar mais ainda, certo? Mas a título da gente entender como funciona esse pipeline de criação, a gente consegue fazer um bom entendimento. E, claro, dá o compile. O que vai fazer o compile? Vai fechar tudo no material. Dá o save, ok? Então aqui, se a gente perceber, eu já tenho aqui BP Soldier, soldado, certo? Agora que nós temos ele, eu vou arrastar aqui para a cena, ó. Vou aqui entrar na cena, ok? Eu posso pegar e deixar a cena um pouco mais tranquila, leve. Então, ele já está com a arma aqui. Então, o que vai acontecer? Agora eu vou ver a proporção dele. Vamos tomar de proporção a cadeira, né? Para, de repente, o boneco, o personagem não ficar desconexo com o volume e o tamanho dos objetos. Então aqui eu já pego e vou o quê? Vou aumentar um pouco ele, ok? Ó, aqui já está bem interessante, né? Certo. Vamos salvar o nosso projeto, ok? E aí vamos agora a outra parte, que é o quê? É criar o nosso level sequence. É meu cachorrinho que está latindo.
Pipoca, quieta. Ela quer também trabalhar. Seguinte, vamos criar aqui, na parte de cinemática, o nosso Level Sequence. Eu vou colocar ls soldado. O Level Sequence, ele é onde nós vamos criar a nossa cena, a nossa timeline. Ele vai ficar aqui, eu posso clicar e arrastar aqui, olha, para o lado do content, para a gente ter uma maneira mais organizada. E aqui começa a mágica, certo? O nosso personagem, que é o BP soldado, eu vou arrastar aqui, tá? Quando ele vem aqui para essa área, eu preciso das determinadas configurações, que no caso é um transform e animações, ok? Como ele está começando aqui nessa parte, vamos começar com ele clicando aqui com o botão na track, bem aqui nesse mais, e vamos colocar uma animação. E aqui já aparece, ó, pistola idle e pistola walk. Vamos colocar o idle, ó, ok? Aqui nele eu já posso vir em transformação e clique e abre toda essa gama de movimentação, rotação, localização, tá? E escala, ok? Eu vou colocar em Z e deixar ele um pouco mais fixado no chão, tá, ok? Então aqui a gente já tem o nosso personagem na cena, né? Eu vou colocar o nosso timeline aqui no sequence com 300 frames. Certo? Se eu for agora movimentar, ele já está aqui, ó. Super legal, né? Então, ele já está aqui dentro da cena, certo? Então, aqui, eu vou descer ele mais um pouco e vou colocar um pouco ele mais para o fundo da cena. Legal, né? Essa parte aqui de preview é porque depois a gente tem que fazer uma coisa chamada building, que é para poder levantar toda a cena, tá ok? Apesar que ela já está com parte pré-criada, mas como eu coloquei iluminação, ela pode variar essa luz de serviço. Então aqui eu já tenho ele, ok? Então aqui ele fica parado, ok? Se a gente colocar, ele já está aqui, ó, ok? A câmera já dá para ver ele bem legal. Então o próximo momento agora é fazer ele andar. Eu vou aumentar aqui, vou colocar 900 frames, ok? Vou dar uns 30 segundos. Aqui nessa parte do sequence, a gente pode ver a questão de FPS, tá? De velocidade, tudo. Mas eu vou deixar em 30 FPS. Ok, ele está aqui, né? E aí a gente vai agora fazer o quê? Dentro de animação, aqui, eu vou clicar de novo e vou colocar ele pistola walking, certo? Eu posso arrastar com o botão esquerdo do mouse e alinhar aqui, ó, certo? Nisso que eu alinho, como ele é um loop de animação, então ele vai seguir a mesma animação, por mais que eu aumente aqui a timeline. Então aqui eu vou aumentar mais. E aí eu vou arrastar aqui, que ele automaticamente faz uma coisa muito legal. Ele vai fazer um fade, ó, certo? Pronto. Ele está parado. Ele, opa, vi alguma coisa? Vamos lá. Então aí já começa a se movimentar. Então, para o entendimento aqui do nosso material, eu vou aumentar para ele andar até aqui até aqui em 770 e vou com o botão esquerdo do mouse segurando o Alt, eu seguro e vou arrastar para finalizar ele com o movimento. Ele caminha e depois ele para, ok? Então qual é o grande lance aqui? Como nós fizemos, lembra que nós fizemos ele fazer parado andando no local? Então o que nós vamos fazer agora? Dessa cena aqui até lá no portão, eu vou fazer ele caminhando, ok? Então eu posso pegar ele, eu vou vir bem aqui. Lembrando que para movimentação, aqui eu estou fazendo uma coisa mais intermediária. Mas se você caiu aqui, está vendo isso, a parte de visualização A é para a esquerda, W é para cima, D é para a direita e S para baixo. E a parte de visualização é a parte do mouse, certo? Então aqui, ir segurando o botão direito do mouse junto com esses comandos. Então aqui eu já vou pegar
e vou fazer ele caminhando. Quando ele chega bem aqui, eu dou um chaveamento para ele, né? Localização em X, ok? E quando ele chega aqui, ele para. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer ele... Opa, X não. Vou fazer ele vindo em Y, né? Que é para frente. Vou marcar aqui no fade. E aqui, exatamente, ele para. Certo? E vou fazer ele se deslocando. Certo? Até aqui. Legal? Vamos agora ver como está ficando. Ele está lá, né, parado. E aí ele vem caminhando. Ok, então aqui nós já temos o nosso personagem. Então agora vamos partir para uma câmera, né? Aqui na câmera, eu vou colocar... Aqui na sequence, eu vou escolher a câmera e clico na câmera. Pronto. Automaticamente a câmera já criou aqui, tá? Uma câmera Ector, e automaticamente ela já criou também a câmera Cut. Que no caso da câmera Cut é quando nós vamos usar diversas câmeras na cena. Nesse momento vamos usar só uma, ok? Então aqui eu posso fazer o que? Eu clico aqui nessa chavezinha, tá? Que aí tudo que a gente fizer fica programado. E aí eu venho em transformações da câmera, ok? Quando eu venho em transformações da câmera, aqui embaixo, eu clico aqui nessa chave, por exemplo. Essa aqui é uma maneira bem simples para a gente fazer uma demonstração, ok? Então aqui, ó, a câmera está aqui, eu posso fazer já ficar um pouco mais perto dele. Ó, ok? Quando ele for começar a se movimentar, eu posso deixar a câmera mais parada aqui, ó, para a gente fechar nele, e vamos seguir agora ele, certo? Lembrando que com a câmera, às vezes, a gente precisa dar o foco, tá ok? E aqui ele já começa andando, a gente pode percorrer, e tudo que a gente for fazendo, a câmera vai seguindo ele, certo? Ok? Até aqui. Então esse aqui é um primeiro momento para a gente ter uma ideia de como funciona essa parte de animação, certo? Aqui ele já vou deixar mais fechado, ok? Nossa cena eu vou deixar até aqui em 595, para a gente ter uma ideia. Legal? Agora vamos ver como está ficando do início. Então, aqui nesse primeiro momento é para você ter ideia de como funciona. É um trabalho muito longo, é muito cheio de detalhe, mas a gente pode ver os efeitos são bem legais. Fazendo só um adendo. Por exemplo, aqui a câmera pega um desfoque, né? É uma câmera bem física, bem real. Então aqui eu posso ajustar, eu posso dar uma entrada aqui, né? Dentro do foco da distância e vou colocar aqui, ó, certo? E vou dar agora um ajuste nela. Certo? Ajustou aqui, ó, que quando ele movimenta, aí ele dá uma pequena aliviada, ó. E ele desfoca o primeiro plano, ok? Então, vendo o nosso resultado aqui do vídeo, a gente pode ver como é legal as possibilidades que a gente tem de criar. Usamos o Mixamo, usamos uma arma pré-criada, que usamos já do Sketchfab, usamos um cenário já que ele é dado pela Unreal, certo? E que no final a gente pode fazer uma coisa bem legal, certo? Aqui a gente pode criar e fazer muitas outras coisas, ok? Mas nesse primeiro momento, eu acho que para o entendimento fica bem interessante. Eu agradeço todo mundo, eu espero que tenham gostado e falou! Valeu, pessoal! Nos encontramos amanhã novamente. Eu e o John teremos novidades.